Vamos fazer agora o estudo semanal do índice Bovespa e de vários papéis. Eu convido você, nos próximos minutos, a acompanhar o estudo do índice Bovespa no gráfico diário e desses papéis aqui, ó. Pela ordem, Petrobras, Vale 3, depois as siderúrgicas, muita gente pedindo para estudarmos as siderúrgicas, depois da decisão do governo americano de taxar não só o aço, mas também o alumínio. SUSB3, Fibria, Lojas Americanas, BR Foods e vamos concluir com o estudo dos bancos. Começando pelo índice Bovespa, observem que o índice faz uma correção dentro de uma tendência clara de alta de longo prazo. Então, essa correção aqui, na minha opinião, é uma correção normal e até saudável depois dessa alta aqui. Vejam que a correção veio até a região da média móvel de 21 períodos, essa linha azul mais forte. Bom, na minha opinião, o índice Bovespa no gráfico diário tem como resistência aquele topo, o topo histórico deixado lá em 88.300 pontos, naquela região. Nós temos uma outra resistência de curtíssimo prazo, aqui em 86.279 pontos. Nós temos como suporte essa região aqui, 83.957 pontos, 84.000. Temos também, na minha opinião, suporte nessa linha de tendência de alta. Vejam aqui que eu desenhei uma linha de tendência de alta de longo prazo. Então, 82.500 pontos, para mim, também é um suporte. E, nesse fundo aqui, nós temos outro suporte em 79.600 pontos. Vamos dar uma olhada agora no gráfico de Petrobras, o gráfico diário de Petri 4, as ações preferenciais da Petrobras. Depois dessa enorme alta, é normal que o ativo fizesse um recuo. Esse recuo veio até a média móvel de 9 períodos. Nem chegou perto, quer dizer, chegou perto da média móvel de 21 períodos, mas não tocou nela. E já deixou aqui um candle indicando possíveis novas altas. Tem que observar o quê? Tem que observar se vai romper o topo, R$ 21,82. Rompendo isso aqui, com o volume se mantendo alto, tá? De preferência aumentando, nós vamos ter um gráfico tecnicamente bem interessante novamente. Esse papel, na minha opinião, encontra suporte, né, nesse fundo aqui, R$ 20,46, depois na média móvel de 21 períodos, R$ 20,21, e depois mais aqui embaixo, né, nesse fundo aqui, né, deixado lá em fevereiro, R$ 18,43, tá, pessoal? Bom, imagine se esse papel faz isso aqui, ó. Onda 1, onda 2 e lança uma onda 3 para cima do tamanho dessa onda aqui. Ficaria um papel bem interessante, né? Se não me falha a memória, Petrobras divulga o balanço no dia 15 de março. Então convém ficar atento para ver se o balanço vai fazer esse papel se mexer um pouco, romper esse topo, ou se até mesmo rompe antes, né? É importante ficar atento porque eu acho um gráfico que pode começar a ficar interessante. Vamos dar uma olhada agora em Vale 3. Veja, pessoal, Vale 3 cai forte, deixa aqui um candle sugerindo, isso aqui parece um martelo, né, para quem gosta de estudar candles, chamado padrão de candlestick. Esse candle aqui ele indica o quê? Que pode haver novas altas. Se houver uma alta desse papel, na minha opinião, temos uma resistência imediata, 45,56. E depois a resistência principal naquele topo lá em cima, tá? Então, 47,50. Tem que romper aquele topo 47,50, tem que romper essa resistência para nós imaginarmos novas altas nesse papel. Agora tem que romper lá em cima com aumento de volume aqui embaixo. O volume tem que aumentar porque
O volume é o que justifica a tendência. Desconfiem se rompe com o volume caindo. Bom, na minha opinião, Vale tem um suporte agora deixado nesse fundo aqui, R$ 42,80. Depois, um pouquinho mais embaixo, R$ 42,60. Também tem suporte desses topos aqui. Topo rompido, quando o papel recua, vira suporte. Tá, pessoal? Eu ficaria com o pé atrás com relação a Vale se o papel fizesse isso aqui, ó. Volta a subir e depois cai, ou se o papel fizesse o quê? Fundos cada vez mais fundos. Nesse momento nós não temos sinal disso. No gráfico de hora em hora é importante que vocês vejam o quê? A formação de um pivô de alta. Sobe, recua e volta a subir. Isso aqui é o pivô. No rompimento do topo, o papel volta a ficar interessante de novo. Então, quem acompanha o gráfico de 60 minutos, para enxergar antes o que vai ocorrer no gráfico diário, veja a formação do pivô de alta, tenta enxergar a formação do pivô de alta, se houver, no gráfico de 60 minutos. Agora, as siderúrgicas. É claro que com a decisão do governo americano de taxar o aço e o alumínio, isso impacta diretamente os papéis desse setor, impacta o valuation das empresas, o valor das empresas. Vamos tentar ver qual o impacto no gráfico. Vamos tentar extrair alguma informação disso no gráfico, somente no aspecto gráfico, tá, pessoal? Não estou aqui vendo fundamentos. Veja, depois dessa enorme alta, era normal uma correção. O que aconteceu aqui no caso de Usiminas? Esse é o gráfico diário. Perdeu a média móvel de 21 períodos, também perdeu de 9 períodos. Encontrou suporte onde? Encontrou suporte aqui nesse fundo, 10,80. Tá? É um suporte bem importante que o papel não perdeu. Na minha opinião, esse papel tem outro suporte bem importante, 10,60, 10,59. Esse topo aqui, lembrem que numa tendência de alta, topo rompido vira suporte. E esse topo aqui. Então, mais embaixo, nós temos aqui um suporte bem importante, tá, pessoal? O que tem que ficar de olho nesse gráfico aqui de Usiminas? Tem que ficar de olho se o papel fez uma correção somente, vai voltar a subir, vai armar aqui o pivô de alta, tá? O que é o pivô de alta? Volta a subir, recua, faz o famoso N, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, tá? Ou se o papel vai fazer fundos cada vez mais fundos. Aí sim nós podemos estar diante de uma inversão da tendência. Até o momento não há sinal disso, tá bem, pessoal? Resistência imediata 11,90 na média móvel de 21 períodos, que agora vai se comportar como resistência. Depois 12,15, depois o topo, 12,87. Vamos ver GGBR4, Gerdau. Gerdau é uma empresa que produz nos Estados Unidos, então a situação dela é um pouco diferente. Alguns analistas dizem que essa decisão da Casa Branca dos Estados Unidos de taxar o aço é até favorável para Gerdau. Muito bem. O que nós podemos dizer do gráfico de Gerdau? Consolidado no topo. Tem que romper o quê? O papel, para ficar interessante de novo, tem que romper essa região de R$ 17,30 e com volume alto, tá, pessoal? Nunca esqueçam, o volume é o que justifica a tendência. Se romper lá em cima, com aumento de volume aqui embaixo, o papel fica bem interessante. Vejam que a correção desse papel sequer chegou até perto da média móvel de 21 períodos, que é um suporte importante. Então, suporte 15,50. Vejam que aqui temos um topo, aqui passa a média móvel de 21 períodos. Então, essa região de 15,50 é um suporte bem relevante. No curto prazo, nós temos um outro suporte aqui, R$ 16,00, 15,99, essa região aqui também é suporte.
Agora o gráfico de Goal 4, Metalúrgica Gerdau. Um gráfico quase parecido com o de Gerdau. Veja, essa aqui fez um recuo até bem mais embaixo, perto da média móvel de 21 períodos, onde encontrou um suporte e voltou a subir. Tá, pessoal? Tem que romper o quê? Esse papel precisa romper esse topo aqui, ou seja, 8,40, 8,42, com aumento de volume para voltar a ficar interessante. Tá? 8,30, para quem acompanha os meus vídeos, eu já dizia que essa é uma região de resistência, e uma resistência importante, porque olhem aqui, ó, olhem aqui na esquerda, nós temos ali um topo deixado lá no ano de 2015, junho de 2015. Aquele topo é uma resistência e agora encontrou aqui nessa resistência, o papel chegou na resistência e começou a cair. Até o momento é apenas uma correção, mesma coisa, tem que ficar de olho se vai fazer fundos cada vez mais fundos, e aí sim nós estaremos diante de uma inversão da tendência, que por enquanto não há sinal disso. Agora vamos olhar o gráfico de CSN. Essa sim foi bem atingida pelas medidas do governo americano, e o papel literalmente derreteu, né, gente? Olhem aqui, ó. Tá? Eu já alertava que esse papel tinha que romper essa região aqui, esse topo, para voltar a ficar novamente um bom gráfico, para quem gosta de comprar. O papel não rompeu, caiu e caiu com força. Veja, encontrou aqui uma espécie de suporte nessa região 8,72, porque aqui, ó, olhem aqui, ó, 8,72 foi um topo deixado lá no ano de novembro do ano passado, tá, pessoal? Então, gente, o que tem que ficar de olho agora nesse papel? Tem que ficar de olho e ver se ele vai repicar e voltar a cair com força. Tá? Se repicar, onde é que ele encontra resistência? Na minha opinião, 10,23 nas médias móveis, né? 10,39 por ali naquela região, pode ser um local que ele repica e depois sente a resistência, pode voltar a cair. Veja, isso é uma probabilidade, não estou dizendo que vai até aquelas regiões. Ele pode continuar caindo aqui até que o mercado queira, né, gente? O mercado é que manda no preço de um papel. Esse papel, na minha opinião, encontra outro suporte em 8,44, depois 8,21. Vamos estudar agora o gráfico de fibra, esse é o gráfico diário. Por que eu destaco esse papel, né, gente? O papel sobe, depois acumula, está aqui acumulando, andando de lado, que é uma realização no tempo, né, gente? Então, eu ficaria de olho nesse papel, principalmente se romper esse topo aqui, ó, a região de 63,62. Vejam que muita gente que gosta de ver figura no gráfico, isso aqui é o mastro, tá? E aqui nós temos a flâmula, que nada mais é do que a lateralização do papel. Rompendo a flâmula para cima, pode ser uma oportunidade de compra. O volume é que precisa aumentar. Neste momento o volume está bem baixo, né? Esse volume aqui precisa subir se houver o rompimento daquele topo 63,68. Tem suporte imediato, na minha opinião, R$ 60,13. Depois aqui perto da média móvel de 9 períodos, 61,35. Vamos ver agora Suzano, SUSB3, o gráfico diário de Suzano. Vejam que Suzano também é um gráfico que eu destaco. Vamos só limpar esse gráfico aqui antes. Por quê? O papel fez um novo fundo, sobe, o papel recua até a média móvel de 21 períodos e agora precisa do quê? Precisa armar um pivô de alta. Armando um pivô de alta e rompendo esse topo aqui, 23,30, 23,40, fica novamente bem interessante. Na sequência, lojas americanas. Esse papel divulga, se não me falha a memória, balanço, resultado trimestral essa semana. Aqui está, quarta-feira, 7, lojas americanas,
divulga resultado após o pregão. É importante ficar de olho, porque eu venho dizendo, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe disso, que se esse papel rompesse esses topos aqui, ficaria um gráfico muito bom. Veja, está rompendo. O volume aqui ainda está baixo. Esse volume aqui precisa aumentar, tá, gente? Mas já está começando a romper essa faixa de preço, essa parede que tem aqui, que o papel não consegue romper desde novembro do ano passado, tá? Então, é um gráfico que eu colocaria no radar. Tem suporte imediato, 16,82, depois 16,57, depois na média móvel 21 períodos, 16,47. Agora BRFS3, Brasil Foods. Esse papel aqui, gente, acabou de fazer um novo fundo e tem muita gente perguntando, será que esse papel já inverteu a tendência? Não, ele ainda não inverteu a tendência. O que nós temos aqui é apenas um repique até a média móvel de 21 períodos, onde esse papel, na minha opinião, deve encontrar o quê? Resistência de curto prazo, tá? Esse papel só vai inverter a tendência se ele romper essa linha de tendência de baixa aqui e se armar um pivô acima da linha de tendência de baixa, tá? Aqui está o pivô. Tem que fazer esse desenho aqui acima da linha de tendência de baixa para que ele comece a inverter a tendência de longo prazo de baixa. Tá? Na minha opinião, está fazendo até agora apenas um repique. Vamos estudar agora, para finalizarmos, o gráfico dos grandes bancos. Vamos começar por Bradesco, BBDC4. Fez um novo fundo, sobe, testa o fundo e agora encontra-se em uma região de suporte, na média móvel 21 períodos. Tem uma resistência imediata aqui nessa região, 39,70. Depois, nesse topinho aqui, 40,67. Depois aqui em cima, 41,83. Vamos ver Itaú ITUB4, papel com maior peso na carteira teórica do índice Bovespa. Esse papel está em uma região de suporte, na média móvel 21 períodos, tem resistência imediata, na minha opinião, em 51,91. Depois naquele topo, lá em cima, né, 53,30, tem outra resistência importante. Mais embaixo, esse papel tem suporte aqui, 47,58. E, por último, BBAS3, Banco do Brasil. Papel em clara tendência de alta, está fazendo agora aqui uma correção, veio até a média móvel de 9 períodos, tem suporte imediato na média móvel de 21 períodos, 40,69, depois mais embaixo aqui em 39,12, depois nesse fundo aqui, deixado lá em fevereiro, 37,22, tá? R$ 37,22. Tem que cuidar o que, pessoal? Tem que cuidar porque após o recuo, o papel pode voltar a subir. Na minha opinião, fica interessante novamente se e somente se romper 43,30. Pessoal, por hoje era isso. Uma ótima semana a todos vocês. Voltamos a nos ver na próxima quarta-feira.